Olá pessoal, eu sou a Juliana Costal do Arborecer. Essa aqui é a nossa série, os 12 princípios da permacultura. E hoje chegamos ao final dessa série. Hoje a gente vai falar sobre o 12º princípio do planejamento de design da permacultura, que é o responda à mudança com criatividade. Então eu já peço para você se inscrever aqui no canal, porque o final da série não é o final do canal. Nós vamos ter vários vídeos aí no futuro mostrando como viver com permacultura no meio urbano. Então já se inscreve aqui se você não é inscrito, ativa o sininho para você estar recebendo os nossos próximos vídeos. Bom, o princípio de hoje é representado pela borboleta, que é um ser que nos mostra essa noção de transformação, de pulso, de fases, de processos, que é o que esse princípio vem mostrar hoje pra gente. Ter visão não é ver as coisas como elas são hoje, e sim como elas serão no futuro. Então, esse princípio vai nos falar muito sobre a tal da resiliência. Como a gente entende essa dinâmica dos ecossistemas, essa dinâmica dos nossos ambientes planejados e como a gente entende que sempre vai haver transformações e mudanças e como a gente pode então responder criativamente, de uma forma responsável, essas mudanças que virão. Porque mudanças são inevitáveis, todos os sistemas passam por transformações e estão se reinventando o tempo inteiro. Nós então devemos estar atentos a esses sinais de mudança para saber responder a isso com responsabilidade e inteligência e se adaptar a um novo cenário que possa vir a acontecer. Então, o princípio de hoje, ele se conecta completamente com o princípio 1 lá do começo da série, que a gente falou sobre observar e interagir. Eu vou deixar aqui para quem não viu ainda entrar nesse princípio e assistir lá o nosso vídeo, tá bom? Observar antes de agir, a gente executar essa leitura de paisagem antes da gente planejar os nossos espaços. Porque mesmo planejando, a gente vai precisar sempre estar reavaliando aqueles resultados e tendo inteligência para responder às mudanças que virão. Então esse princípio também vai se conectar com o princípio 4, aplique a autorregulação e aceite feedback. Então na permacultura, claro, a gente sempre vai estar falando sobre a permanência dos sistemas vivos, naturais e da cultura humana, mas essa durabilidade, essa perpetuação vai depender paradoxalmente da flexibilidade das mudanças. A gente entender esse equilíbrio entre estabilidade e mudança. Então a gente sair um pouco dessa ilusão de estabilidade e permanência e entender que as dinâmicas são muito mais constantes e trazem muito mais transformações. E quando a gente compreende isso e aplica no nosso planejamento, a gente vai ter um design muito mais evolucionário do que aleatório. O design da observação, saber a hora de intervir e mudar. Masanobu Fukuoka, um grande precursor da agricultura natural, dizia já sobre o não fazer nada. Ele falava que a agricultura em si já é uma forma de agressão ao meio, que muitas vezes quando a gente quer reorganizar um ambiente, a gente pode desestabilizar completamente um outro que estava funcionando de uma forma harmônica. Então a gente sempre tem que parar para refletir como as nossas ações vão repercutir no futuro, naquele espaço que a gente está. A permacultura propõe que a gente passe de consumidores dependentes dos sistemas para produtores responsáveis e conscientes. Mas a gente também tem que refletir que essa criatividade, essa intervenção no meio, a domesticação dos vegetais, dos animais, no início da agricultura, quando a gente aprendeu a plantar, é o que gerou essa crise ambiental que a gente tem hoje. Então, reaprender a ler essa paisagem, entender como as nossas ações impactam positivo ou negativamente os espaços, é o que talvez fará nos sair dessa crise que a gente vive hoje enquanto humanidade. Tudo que existe hoje evoluirá para ser uma outra coisa. David Hamgreen fala sobre o ciclo quadrifásico da mudança dos ecossistemas. Então esse ciclo seria dividido em 4 partes. A primeira, conservação, seria uma fase mais estável de um sistema, onde ele tem um capital biológico em maior quantidade, um acúmulo dessa biomassa
e energias disponíveis e pouca perca de nutriente. Depois vem a fase de liberação. É uma fase mais curta, mas é o fator perturbador dentro do sistema. O pulso desestabilizante, que vai mudar a dinâmica daquele espaço. Depois a gente tem a reorganização. É uma fase mais estável, onde muitas energias estão disponíveis na reconstrução daquele sistema. E depois vem a fase de exploração, onde muitas espécies começam a colonizar aquelas áreas. Elas têm um crescimento rápido, captam e armazenam energia e fortalecem os padrões para a construção gradual da biomassa até que venha uma nova fase de conservação e maior estabilidade novamente. Então, todos os ecossistemas passam por essas fases de estabilidade, mudança, construção, adaptação e resiliência. A natureza tem um poder organizacional muito grande. E a partir das ações humanas, essas respostas que o meio nos dá podem ser muito mais rápidas e impactantes. Eu gosto sempre de mostrar nas aulas esse gráfico do David Holmgren, que ele mostra a dinâmica cultural em larga escala baseada em combustíveis fósseis, onde ele apresenta uma cultura pré-industrial sustentável, que são todas as culturas ancestrais, onde ainda não se utilizava combustíveis fósseis da forma como se utiliza hoje. Logo após, a gente tem uma subida nesse gráfico, que seria essa cultura do crescimento industrial, até chegar no clímax, que seria esse ponto que a gente está hoje, com todos os recursos finitos se tornando escassos. A gente começaria uma descida à cultura do decrescimento, onde a permacultura entraria como uma ferramenta que auxilia nesse processo, até a gente chegar no futuro de baixo gasto energético, uma cultura sustentável. Então, Holmgren fala que nós temos dificuldade em visualizar um declínio como algo positivo, mas que isso só reflete a nossa cultura anterior de crescimento. A permacultura é uma adaptação séria e sincera às adaptações ecológicas do decrescimento, que são tão naturais e criativas quanto o processo de crescimento. O provérbio "tudo que sobe desce" nos lembra em nossos corações que isso é verdade. E a questão atual da nossa época é como nós vamos fazer uma descida graciosa e ética. E a permacultura é essa ferramenta que a gente tem hoje. É como a partir da prática do que as culturas ancestrais pré-industriais faziam com as tecnologias atuais, a gente pode agir de uma maneira mais harmônica e menos impactante no meio que a gente vive. O planeta Terra já passou por várias eras. Quando a gente aprende a responder a essas mudanças com inteligência, a gente não só melhora o nosso presente, as nossas estruturas, a nossa sociedade, a nossa casa, a nossa vida, mas também o futuro de quem vai vir. E se a gente quiser continuar sobrevivendo enquanto espécie humana nesse planeta, a gente realmente vai ter que aprender a fazer essa descida graciosa e ética. Então, vivendo nessa cultura industrial, há uma tendência de ter uma mudança episódica e muito brusca, enquanto na cultura sustentável, essa mudança pode ser muito mais rítmica e gradual. Usar as ferramentas que a permacultura propõe, os princípios éticos e os princípios do design de planejamento, a gente pode conseguir alcançar esse futuro de baixa energia de uma forma mais gradual e mais harmônica do que algo brusco e impactante que possa vir a acontecer se as nossas ações hoje continuarem nesse processo de exploração, degradação, consumo que a gente já viu durante toda essa série aqui. Trabalhar para a cultura da regeneração é a chave que a gente tem hoje. Não basta só falar em sustentabilidade, mas sim em regeneração. Porque o que foi degradado desde a primeira revolução industrial até hoje é muita coisa. A permacultura é uma ferramenta incrível para a gente utilizar nas nossas vidas. Bom, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa série. Ela foi feita com muito carinho, embora desde o começo eu falei que eu ia fazer com meu celular velho, que foca e desfoca, gravando aqui no Arborecer na nossa horta. E mesmo assim recebi muitos feedbacks super positivos de vocês, então eu agradeço muito todo esse apoio. Espero que vocês realmente possam aplicar esses 12 princípios do design, do planejamento em permacultura aí na casa de vocês, no espaço de vocês, no bairro de vocês, na comunidade de vocês, na cidade de vocês.
e dizer que eu tô aqui sempre para apoiar esse processo. Se inscreva aqui no canal porque a gente vai ter vários outros vídeos, como eu falei. Então eu espero vocês num futuro vídeo e é isso. Resiliência, adaptação, responder às mudanças com criatividade e inteligência. Até mais!